Hello, what's up, guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido e que não seja chato e que não te dê tédio. Esse é o objetivo do podcast, espero que esteja funcionando e hoje, sem demora nenhuma, já vamos começar porque não vai ter nem introdução, que o assunto vai ser muito bom. Vamos lá, let's get started! Hey, what's up, guys? Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês tenham gostado da conversa com o Matheus aí. Eu disse pra vocês que o áudio estava bem ruim e de fato estava muito ruim, só que algumas pessoas entraram em contato pelo Instagram falando que ouviram bem, que deu pra ouvir tranquilo. Fico feliz, eu fiquei com medo de não dar nem pra ouvir, mas que bom que deu. Certo? Se você não ouviu aí na conversa com o Matheus, ouve lá, porque de repente você pode tirar alguma lição pra sua vida desse diálogo que a gente teve aí no episódio passado. No episódio de hoje, pessoal, aliás, eu vou precisar da atenção de vocês total. Se vocês estiverem meio distraídos aí, prestem muita atenção que hoje a gente vai ver um diálogo, uma conversa, usando bastante conteúdo que nós já vimos aqui no podcast. Eu pensei em passar conteúdo novo, mas eu pensei, cara, tem tanta coisa que a gente viu que eles podem ter esquecido, que eles precisam relembrar. Então eu fiz um texto aqui muito razoável de tamanho, não é pequeno, ele é um texto um pouquinho grande, usando tudo que nós já vimos aqui no podcast. E até algumas coisas que nós não vimos ainda que eu terei que falar para vocês aqui antes do diálogo para vocês entenderem. Beleza? Então vamos lá, a gente vai ver um texto então. O contexto é o seguinte, a Anna, são dois personagens, a Anna e o Steve. Anna and Steve. E eu imaginei que eles estão tipo em algum lugar em comum. Pode ser uma sala de aula de algum lugar, pode ser um hospital. E o Steve vem puxar papo com a Anna. E aí eles têm um pequeno diálogo. E nesse pequeno diálogo a gente vai ver bastante coisa que a gente já aprendeu aqui no podcast, junto com algumas coisas inéditas, tá? Então eu não vou demorar muito para começar, vamos começar logo. Mas antes de vocês começarem, antes da gente começar aqui, eu vou passar para vocês as palavras que nós nunca vimos e que serão tratadas aqui nesse texto. A primeira delas é excuse me. Excuse me? Excuse me. Essa é uma palavra que vocês com certeza já ouviram, excuse me, né? Algumas pessoas dizem excuse me, mas sempre é dito excuse me. Pessoalmente falando, eu nunca ouvi falando excuse me. Excuse me, é sempre com o X. O X em inglês sempre tem esse som de KS, né? O som de X. Então é excuse me, hello, excuse me, certo? Excuse me significa com licença, dá licença, com licença. Às vezes pode ter outro significado. Por exemplo, o pessoal costuma usar excuse me quando eles espirram ou tossem ou fazem alguma coisa assim não esperada. Por exemplo, a pessoa espirra lá, oh, excuse me. Em vez de pedir sorry, que é desculpa, eles pedem licença. Licença para espirrar, né? Certo? Excuse me, licença, com licença. A próxima palavra que a gente vai ter que saber é what about. What about são, na verdade, duas palavras. What, de o quê? E about, que é sobre, né? A preposição sobre. Mas, what about, tudo junto, what about, significa e. E, simplesmente e. Nossa, what about significa e, não faz o menor sentido, porque what about tem um outro significado. Por que seria e? Eu também não sei, é uma boa pergunta, mas é isso. Por exemplo, se eu quero perguntar... vou perguntar se você gosta de pipoca. Do you like popcorn? Do you like popcorn? Do you like popcorn? A pessoa vai falar, sim, eu amo pipoca. Yes, I love popcorn. Aí a pessoa, para responder isso, ela pode falar, e você? And you? And you? And you? Ou a pessoa pode falar, what about you? What about you? Que seria tipo, e quanto a você? What about you? E quanto a você? Você gosta? What about you? Certo? Então você pode tanto ouvir o and you quanto o what about you. Ok? Terceira palavra, alone. Alone. Alone que significa sozinho, sozinha. Alone. Vamos tentar fazer alguma associação para que essa palavra seja fixada aí no nosso consciente. Alone. Lembra que a Aline mora sozinha. Aline lives alone. Aline alone. Beleza? Aline lives alone. Beleza. A próxima palavra é a preposição com.
com do português. Por exemplo, eu estou brincando com o meu cachorro. I'm playing with my dog. A preposição com é with. Lembrando que esse som de TH aqui, para você fazê-lo, você tem que pôr a língua entre os dentes e soprar. Põe a língua no meio dos dentes aí e faz o... Só que na vida real, vários sotaques não usam esse TH. Então você pode falar se quiser with. Não tem problema, tá? Você sabe que aqui nesse podcast a gente só fala as coisas que são tratadas na vida real, né? Então tem vários sotaques que não usam TH. É óbvio que se você conseguir fazer o TH vai ser bem melhor, porque você vai estar falando de acordo com o sotaque majoritário, porque o sotaque britânico principal e o sotaque americano principal usam esse TH. Mas tem vários sotaques da Inglaterra que não usam TH, eles falam F. Então, tentem fazer o with. Se vocês não conseguirem fazer o TH, vocês fazem o som de F, que vocês serão entendidos. Só que só porque você pode usar o F não quer dizer que você não tenha que tentar fazer o TH. Se você conseguir fazer, melhor ainda, tá? Então, voltando à preposição é with, que é com. For example, I'm playing with my dog. Vamos revisar essas 4. Não, mais uma. Aí depois a gente revisa 5. A outra palavra que a gente vai aprender hoje é very. Essa palavra eu tenho certeza que a maioria de vocês vai conhecer. Very é muito. Very. Right? Very. Beleza, essa daí foi fácil, né? Falta só mais 2, vamos continuar. A próxima palavra a gente já viu no podcast, mas eu não dei uma ênfase para ela. A gente já viu assim por acidente, entre aspas. Que é a palavra but. B-U-T. But. Que é mas. Às vezes pode significar porém, mas enfim. Mas. But. E por último é uma frase, uma pequena frase que é do you have. Em algum episódio futuro, em breve, a gente vai comentar sobre esse do e does. Mas por enquanto só decorem essa frase. Do you have? Que significa você tem? Então, se eu quero perguntar se você tem dinheiro, do you have money? Você tem um pai? Do you have a father? Você tem mãe? Do you have a mother? Ou mom? Do you have mom? Do you have dad? Certo? Do you have é você tem. Beleza? Então vamos relembrar 5 antes de começar. Primeira é excuse me, que significa, me diz você? Com licença, excuse me, com licença. What about? What about you? What about me? What about é o enquanto a, né? Ou e. What about you? E quanto a você? Ou e você? A gente viu também, né? Involuntariamente o and you e você. Então, what about you e and you são similares. Próxima palavra é alone. O que significa alone? Alone significa sozinho. Lembrem que a Aline mora sozinha. Aline lives alone. Right? Próxima preposição with. Que significa com. With, com. Very. O que significa very? Very é muito. É um intensificador, né? Por exemplo, hoje está quente. Today is hot. Hoje está muito quente. Today is very hot. Próxima, but. But significa mas. É a preposição? Não é a preposição. But significa mas. Beleza? Mas de porém, tá? Não de soma. E por último, do you have? Você tem? Do you have? Beleza? Vamos então para a conversa? Como vai funcionar essa conversa? Eu vou ler ela primeiro em uma velocidade normal, tá? Depois eu vou voltar e ler numa velocidade lenta, traduzindo tudo. E por último eu vou voltar para a velocidade normal, certo? Então beleza, deu para entender? Tranquilo? Vamos começar então. A primeira é a velocidade normal da fala, lembrando o contexto. A Ana e o Steve estão no mesmo ambiente, o Steve chega na Ana para conversar e aí eles têm esse diálogo. Eu vou fazer uma voz mais fina para a Ana, espero que vocês não se importem.
E eu vou fazer uma voz mais máscula para o Steve, ok? Let's go, you guys. Vamos começar. Hello, excuse me. My name is Steve. Nice to meet you. What's your name? Hi, Steve. Nice to meet you too. My name is Anna Santos. Santos? How do you spell that? S-A-N-T-O-S. Santos. So, Anna, where are you from? I'm from Brazil. I live in São Paulo. Whoa, so you are Brazilian? Yes, I am. And you? Where do you live? I'm from Italy. I live in Rome. Wow, Rome is so beautiful and big. Yes, it is. It's a big and old city. So, Anna, are you married? No, I'm not. I'm single. What about you? I'm single too. Do you have a boyfriend? No, I don't. Do you have a girlfriend? No, I don't. Do you live alone? No, I live with my parents in a small house in São Paulo. Anna, you are very tall. Are your parents tall? No, they aren't. My mom is short, thin, beautiful, and she's very noisy. My father isn't short, but he isn't tall. He's handsome, old, heavy, and quiet. Oh, and I live with my dog too. Its name is Rex. Rex is white, large, but it's very ugly. Pessoal, é isso. E aí, deu pra entender bastante? Como que foi? Foi tranquilo? Eu falei bem na velocidade normal, eu não desacelerei, porque esse é o diálogo que vocês provavelmente ouvirão. É essa velocidade de diálogo que vocês ouvirão quando vocês forem conversar com alguém, certo? Agora vamos fazer de novo o diálogo em câmera lenta. Vamos ler frase a frase, traduzindo frase a frase para que vocês entendam tudo. Então vamos lá, começando com o Steve. O Steve chega na Ana e fala: Hello, excuse me. My name is Steve. Nice to meet you. What's your name? Então, hello, excuse me significa olá, com licença. My name is Steve. Meu nome é Steve. Aliás, eu vou dar um tempinho de uns 2 segundos para vocês tentarem traduzir aí mentalmente e logo depois eu dou a resposta. Nice to meet you. Pensa aí a resposta. Ó, quando eu falar a frase, pensa a resposta já ou fala em voz alta se você estiver no carro e tal. Nice to meet you. Prazer em conhecê-la. What's your name? Qual é seu nome? E aí ela fala: Hi Steve, nice to meet you too. My name is Anna Santos. Então, Hi Steve. Oi Steve. Nice to meet you too. Prazer em te conhecer também. My name is Anna Santos. Meu nome é Ana Santos. E aí o Steve fala: Santos? How do you spell that? Mas ele fala no sotaque gringo, né? Santos, how do you spell that? Então, Santos é o nome dela, que ele está repetindo. How do you spell that? How do you spell that? O que significa isso? How do you spell that? Como se soletra isso? Lembra? A gente viu isso faz tempo, essa frase aí, how do you spell that? Lembrando que o quê? Às vezes, esse do, em meio de frase, ele vai virar um som de RU, ru. Então, numa velocidade normal, um falante nativo diria: How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Lembrando que vocês não precisam falar assim, mas vocês precisam ser capazes de entender quando falarem assim com vocês. Então, how do you spell that? Numa velocidade normal, how do you spell that? E aí ela foi e soletrou. E aí o Steve continua falando: So, Anna, where are you from? So, esse so apareceu várias vezes aqui, que é a palavra que significa então. Quando você está falando alguma coisa e você quer complementar, você fala so, então. Então, Ana, where are you from? De onde você é? Ela responde: I'm from Brazil. I live in São Paulo. I'm from Brazil. I live in São Paulo. Eu sou do Brasil. Eu moro em São Paulo. E aí ele gostou da informação e ele falou assim: Wow, so you are Brazilian. Esse wow é nosso
Wow, é o mesmo som, né? Wow. Só que em inglês eles escrevem W-H-O-A. Wow. A gente escreve U-O-U, né? Wow. Isso. So you're Brazilian. Então você é brasileira. Aí ela respondeu com a short answer. Vocês lembram da short answer? Aqui nesse texto vai estar cheio de short answers. Yes, I am. And you? Where do you live? Yes, I am. And you? And you? Where do you live? Where do you live? Aonde você mora? É essa entonação, né? Where do you live? Porque ele já tinha perguntado antes. Então, yes, I am. Sim, eu sou. And you? E você? Where do you live? Onde você mora? E aí ele responde, I'm from Italy. I live in Rome. Reparem que ela perguntou onde você mora e ele falou de onde ele era. Tudo bem, não tem problema porque no final ele respondeu onde ele mora. Ele disse, I'm from Italy. I live in Rome. Eu sou da Itália. Eu moro em Roma. E aí ela ficou impressionada. A Ana ficou impressionada com essa informação e disse, wow, Rome is so beautiful and big. Rome is so beautiful and big. Uau, Roma é tão grande e linda e bonita. Não, uau, Roma é tão bonita e grande, certo? Roma é tão bonita e grande. E aí ele diz, yes it is, yes it is. Olha esse som, yes it is. Parece que eu estou falando yes it is. Como se fosse a Siri do iPhone, yes it is. A Siri do iPhone no plural, né? Yes it is. Mas na prática o que eu estou dizendo é yes it is. Yes it is. Só que falado de forma relaxada vai soar como yes it is. Yes it is. Yes it is. Então ele falou, sim é, né? Yes it is. It's a big and old city. It's a big and old city. É uma cidade grande e velha e antiga. Lembrando que os adjetivos sempre vêm antes do substantivo. Nesse caso, o substantivo, a coisa é a cidade, e os adjetivos, as qualidades da cidade, vêm antes, que é big e old. Certo? E aí ele puxa assunto mais uma vez. So, Anna, are you married? So, Anna, are you married? Então, Ana, você é casada? E ela responde, no, I'm not. I'm single. No, I'm not. I'm single. Não, eu não sou. Sou solteira. E agora ela poderia falar and you, mas ela escolheu falar what about you? E quanto a você? What about you? E ele diz I'm single too. I'm single too. Esse too é de também. A gente já viu ele na frase nice to meet you too, né? Lá em cima. Então traduzam mentalmente aí. I'm single too. Eu sou solteiro também. E aí ele, ligeiríssimo, falou já. Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have é a frase que nós aprendemos no começo da aula de hoje, né? Que é você tem. Do you have é a frase que nós aprendemos no começo da aula de hoje, né? Que é você tem. Do you have a boyfriend? Você tem um namorado, boyfriend. Eu acho que a gente não abordou boyfriend e girlfriend aqui ainda, mas basicamente é isso. Boyfriend, namorado, girlfriend, namorada. Todos acho que já ouviram essas palavras. E aí a Ana responde, no, I don't. Nossa, teacher, por que ela falou I don't? O que é I don't? Esse don't é o verbo auxiliar do, só que eu não vou falar sobre ele hoje, porque vai demandar muito tempo para que eu explique melhor sobre o do you does, tá? Do you have a boyfriend? No, I don't. Enfim, eu não vou explicar melhor, não vou explicar com mais detalhes, porque vamos ter um episódio só sobre isso. Mas basicamente, no, I don't é não, eu não tenho, certo? Aí ela perguntou, do you have a girlfriend? Você tem namorada? E ele prontamente disse, no, I don't. E aí o cara já partiu para outro level. Ele perguntou assim, do you live alone? Do you live alone? Alone é uma palavra que nós aprendemos hoje, que é sozinho. Do you é a terceira vez que a gente vê nesse texto.
Vocês aprenderam que do you have é você tem. Então, do you live é o quê? Do you live? Do you live é você vive. Do you have? Você tem. Do you have? Do you live? Você mora, você vive. Então, do you live alone? O que significa isso? Do you live alone? Você mora sozinha. E aí ela fala, no, I live with my parents in a small house in São Paulo. Então, traduzam aí. I live with my parents. Lembrando que parents são pais, não são parentes. Parents, pais. Não, eu moro com os meus pais. I live with my parents. Nós temos o with aí também, que é a palavra nova de hoje, que é a preposição com. In a small house in São Paulo. Eu moro com os meus pais numa casa pequena em São Paulo, certo? E estamos encaminhando para a parte final aí, que ele fala, you are very tall. Are your parents tall? O que significa isso? You are very tall. Are your parents tall? Você é bem alta, você é muito alta. Temos a palavra very aí, que é muito, né? Seus pais são altos? Are your parents tall? E ela diz, no, they aren't. No, they aren't. Que é a short answer de novo, né? Não, eles não são. No, they aren't. My mom is short, thin, beautiful, and she's very noisy. Vamos parte a parte. Tem vários adjetivos para a mãe dela aí, né? My mom is. Minha mãe é. Short, baixa. Thin, magra. Beautiful, bonita. And she's very noisy. And she is very noisy. E ela é muito barulhenta. E agora vai pro pai. My father isn't short, but he isn't tall. My father isn't short, but he isn't tall. Isn't, lembrando que é a contração do is not, que é não é, né? My father isn't short. Meu pai não é baixo, but he isn't tall. Mas ele não é alto. He is handsome. Ele é bonito para homem. Lembra que para lembrar dessa palavra você tem que lembrar que a mão da pessoa é bonita, né? He is handsome. Old. Velho. Heavy. Pesado, lembrem de heavy metal. And quiet. E silencioso. Quiet não é quieto, porque quieto é a pessoa que não fala, né? Quiet é silencioso, é a pessoa que fala num tom moderado, a pessoa que fala baixo, certo? E a última frase é, oh, and I live with my dog too. And I live with my dog too. E eu moro com meu cachorro também. And I live with my dog too. Its name is Rex. Its name is Rex. Seu nome é Rex. Não o seu, querido ouvinte, o seu do cachorro, né? O seu da terceira pessoa. Por isso que é o its, sem apóstrofo. Its name is Rex. O nome dele é Rex. It's white, large, but it's very ugly. It's white, large, but it's very ugly. It's é ele é. Ele é para animal, no caso, né? Na vida real você poderia falar he is, porque a gente tem um apego emocional aos nossos bichinhos, não é mesmo? Eu chamo meus gatos de he, não de it. Mas você pode falar it's white. Ele é branco, large, grande, but it is very ugly. Mas ele é muito feio. Tadinho do dog, né? Eu só falei isso daí pra gente treinar a palavra, tá? Acho que o Rex não era tão feio assim. Beleza? Deu pra tirar bastante dúvidas aí. Agora vamos ouvir o diálogo de novo, igual da primeira vez, em velocidade normal, pra ver como vocês entendem aí. Beleza? Vamos lá. Hello, excuse me. My name is Steve. Nice to meet you. What's your name? Hi, Steve. Nice to meet you too. My name is Anna Santos. Santos?
How do you spell that? S-A-N-T-O-S. Santos. So, Anna, where are you from? I'm from Brazil. I live in São Paulo. Whoa, so you are Brazilian? Yes, I am. And you? Where do you live? I'm from Italy. I live in Rome. Wow, Rome is so beautiful and big. Yes, it is. It's a big and old city. So, Anna, are you married? No, I'm not. I'm single. What about you? I'm single too. Do you have a boyfriend? No, I don't. Do you have a girlfriend? No, I don't. Do you live alone? No, I live with my parents in a small house in São Paulo. Anna, you are very tall. Are your parents tall? No, they aren't. My mom is short, thin, beautiful, and she's very noisy. My father isn't short, but he isn't tall. He's handsome, old, heavy, and quiet. Oh, and I live with my dog too. Its name is Rex. Rex is white, large, but it's very ugly. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar esse texto para vocês logo depois de subir o episódio. Eu não quero que vocês leiam esse texto antes de ouvir o episódio. Vocês precisam ouvir primeiro e treinar bastante o ouvido para depois verem a correspondência visual do texto, tá? Então eu vou mandar um dia depois, mais ou menos, que eu upar o episódio, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu quero passar agora para a parte dos avisos e pedidos. Se você não quer ouvir os avisos e pedidos, pode deslogar aí, já pode desligar. Obrigado pela sua audiência e paciência. Mas se você quer ouvir, fica aí rapidinho que vai durar só um minutinho. Primeiro aviso é, se você gostou dessa lição, manda um e-mail, manda uma mensagem no Instagram falando que você gostou desse formato de aula com pequenos textos, porque eu acho que é a melhor forma de aprender. E não apenas isso, eu vou lançar aqui um stories no Instagram perguntando qual foi o nível de dificuldade que vocês encontraram nesse capítulo, e eu queria realmente, de verdade, saber o feedback de vocês, para ver se vocês entenderam grande parte ou não, tá? Porque às vezes a gente faz um negócio achando que é fácil para alguns, e pode ser que alguém tenha muita dificuldade, então eu preciso moderar isso, beleza? Segundo aviso se você está ouvindo o podcast pelo iTunes, da Apple Store, né, da Apple, por favor, eu peço que vocês tirem um minutinho da vida de vocês aí, um minutinho só, para vocês irem lá no iTunes e qualificarem o podcast de acordo com a sua satisfação. Se você gostou do podcast, vai lá, dê 5 estrelas ou 4 ou 3, enfim, você pode escolher a nota, mas classifica lá, porque quanto mais classificação, mais o podcast vai ser ranqueado lá no iTunes, certo? E por último, eu queria pedir para vocês não deixarem de seguir o Inglês do Zero Podcast lá no Instagram. É muito importante que vocês sigam, porque a gente às vezes faz questionários, sempre tem um stories lembrando alguma coisa que teve em algum capítulo, então é bem legal se vocês seguirem. E também não se esqueçam, por favor, de seguirem lá no YouTube e na página do Pra Inglês Ver, que é o meu segundo projeto. Eu tô querendo chegar aí em 10 mil seguidores e a ajuda de vocês e a colaboração de vocês seguirem, vocês comentarem, vocês participarem, vai ajudar bastante os nossos projetos aqui, beleza? Então é isso. Eu sei que para vocês pode ser uma coisa bem simples. Vamos ver quanto tempo demoraria. Você teria que ir lá no Inglês do Zero você teria que abrir seu Instagram, ir na barrinha de lupa, procurar lá Inglês do Zero Podcast, seguir. Foi o quê? Uns 10 segundos aí, né? Depois, você na barrinha ainda, você tira, você apaga, coloca pra inglês ver, pra.inglês.ver e segue também. Já foi 20 segundos, beleza. Aí você vai no YouTube, coloca pra inglês ver, se inscreve no canal, aperta o sininho. Foi o quê? Mais uns 15 segundos. Até agora foram uns 35 segundos, 35 segundos, 40 segundos mais ou menos, dependendo da sua internet. E que mais? E se você tem iPhone, você vai lá na Apple Store e classifica o podcast. Vai demorar aí uns 20 segundos. Então, pensa comigo, vocês vão gastar 1 minuto da sua vida aí no máximo e você vai ajudar imensamente ao Teacher Jay. Você vai me ajudar bastante se você gastar esse 1 minutinho fazendo esses passos aí, beleza? Eu nunca vou cobrar nada de vocês, mas
Se vocês puderem ajudar voluntariamente fazendo essas coisas aí, seria de grande ajuda, beleza, pessoal? Então é isso, se você ficou aqui até depois do aviso, muito obrigado pelo carinho, valeu! E espero ver vocês no próximo episódio, a gente vai dar continuidade nesse texto aqui. Muito obrigado de coração a paciência de vocês e por ouvirem ao podcast. E é isso, sem mais delongas, vou me despedindo por aqui e até o próximo episódio. See you guys, bye bye!